Jesus morreu por nós. Não tem mais pecado agora? Tudo bom, amigos? Hoje a mensagem fala sobre o pecado. Uns falam assim: bom, se Jesus morreu pelos pecados, então não tem mais pecado. Ele morreu por todos os pecados, então nós estamos no tempo da graça, nós podemos pecar e o sangue de Jesus continua cobrindo do pecado. Então é algo que Deus fez por nós maravilhoso. A Bíblia fala que Ele é o Cordeiro, Deus que tira o pecado do mundo. Mas só que na verdade todas as coisas já foram feitas espiritualmente. Mas só que quando você entra no processo de fé e entende que ele morreu pelo seu pecado e você se arrependeu do pecado e você não quer mais o pecado, então você começa a entrar no outro processo. Jesus morreu pelo pecado para quê? Para que a força do pecado da natureza fosse subjugada pela nova natureza que você ganhou. E agora você tem alegria de não viver no pecado. Você começa a praticar a coisa certa. A, as leis e muitas coisas que Deus ensinou na palavra de Deus não foi tirada, né? Ele continua ainda a amar o próximo, continua a não roubar, não matar, não adulterarás. Então, assim, tudo continua. E o homem sabe o que é o certo e errado e sabe o que é o pecado. Agora, Jesus, ele morreu para quê? Para que nós pudéssemos vencer a força do pecado andando com ele. E o pecado ele existe ainda, e quando a pessoa peca, ela se arrepende. Mas o sangue de Jesus, o que ele faz? Ele continua sendo justo para nos perdoar e nos purificar. Agora nós temos um advogado, agora nós temos alguém que nos perdoa, agora temos alguém junto ao Pai que ele é a propiciação por nossos pecados, é o sacrifício que está lá eternamente, está lá por nós. Agora, a diferença, uns quer pecar e quer viver no pecado, outros se arrependeu do pecado e não quer mais o pecado. É algo que ele erra, mas ele corre para Jesus, ele entende esse processo, esse arrependimento. E a primeira mensagem de Jesus foi arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. João Batista pregou, Pedro pregou, todos pregaram arrependimento. Arrependimento é uma mudança de vida, é reconhecer que é pecador. A Bíblia fala que as prostitutas se arrependeram, né? A Bíblia falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Falou para o cego que foi curado: vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O pecado geralmente pode ver, traz consequências e morte para quem rouba, para quem peca, para quem adultera. Deus não quer só te livrar do pecado, quer te livrar da consequência do pecado, porque você que vai sofrer. Agora, quando você entende isso, você é transformado. Dá uma olhadinha aqui em João. 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, sua palavra não está em nós. Primeiro ponto, ele fala que existe a luz e as trevas. A luz é o que? Quando eu venho para a verdade. Se você começar a praticar a palavra, reconhecer que é pecador, porque a Bíblia fala que todos são pecadores aqui. Se a gente falar que não tem pecado, é mentiroso. Mas ele fala: se confessar nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus quer o quê? Quando você peca, você reconheça que pecou, que errou. Ele tirou o pecado do mundo porque ele deu perdão, a graça, ele te deu a justificação. Mas essa justificação, algo espiritual aconteceu, né? Mas algo natural vai acontecer que demonstra sua fé. Pela graça foi salvo mediante a fé. É através dessas atitudes de renunciar ao pecado, de renunciar ao mundo, que você está mostrando que crê em Deus e que é salvo. Essa é a diferença. No tempo do fim, as pessoas falam assim: não, não tem problema, não tem mais pecado. O que importa é o amor. É o amor, mas você vai ver que pessoas estão adulterando, estão se prostituindo em nome do amor, estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer, estão segurando a família que Deus deixou como padrão. E aqui para a gente encerrar, fala aqui no 1 João 2,1: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, ó.
Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, não somente pelo nosso, mas também do mundo inteiro. E nisso sabemos e conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Olha aqui, ó, tem mandamentos, se tem mandamentos, tem promessas, e se não praticarmos, tem erros e pecados. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E o último texto, desculpa, eu esqueci aqui, mas 1 João 3,19. Se você for ler 1 João, você vai entender todo o processo. Aqui fala 40 e poucas vezes a palavra amor, amemo-nos aos outros, Deus é amor. Mas é preciso que o amor entende que o pecado condena e nós precisamos viver sem o pecado. 3,19 fala assim: e nisto sabemos que somos da verdade e diante dele tranquilizemos nosso coração. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 3,9, eu vi errado. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Então fala assim, sabe, tem pessoas que querem viver na prática do pecado, mas aquele que nasceu de novo tem a divina semente, a presença do Espírito Santo que vai transformando. E a pessoa erra porque aconteceu um fato ali, ela errou. Mas não é uma coisa que ela fala, ah, eu posso viver porque o sangue de Jesus me purifica. Não. Aquele que vive deliberadamente no pecado, habitualmente no pecado, na prática do pecado, constantemente é escravo do pecado, ele não entendeu, ele não é regenerado. E nós precisamos ser renascidos de novo, pelo poder do Espírito Santo, pelo lavar regenerador, pela graça de Deus, e é pelo praticar a palavra. Conforme você vai praticando a santidade, ela vai vir. Conforme você vai reconhecendo seus pecados, suas falhas, Deus vai transformando, curando, libertando, restaurando. E é praticando a santidade que você vai chegando lá. E Jesus falou: ninguém, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus quer. Sei que a perfeição nós. Até o mais perfeito vai dizer que ainda vai encontrar imperfeição. Mas Deus quer que você te encontrar lutando, batalhando, fazendo a vontade de Deus. E o sangue de Jesus, a Bíblia fala, nos purifica de todo pecado, se nós pecarmos. Amém? Então essa é a graça de Deus, é o amor de Deus que está ali todo dia batendo nossa porta e renovando a cada manhã. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Compartilhe, ajude pessoas em nome de Jesus.